Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E esta edição começa falando sobre a obra de Dinorá do Vale. Professora, jornalista e escritora, ela produziu ao longo de sua carreira centenas de crônicas, contos, além de novela e romance. Dinorá faleceu em 2004, mas sua obra continua viva, revelando muito sobre a vida da autora e também de Rio Preto. E é isso o que você confere agora. E para falar sobre Dinorá do Vale, eu recebo a jornalista Vera Lúcia Guimarães Rezende. A Vera tem doutorado em letras e a tese dela trata da transformação da escrita na obra da Dinorá. Vera, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar falando um pouquinho desse personagem tão emblemático para a nossa cidade. A gente ouve muito falar da Dinorá jornalista, cronista, mas quem foi Dinorá e quem foi ela, além dessa capa jornalística, vamos assim dizer? Qual que é a origem dela? A Dinorá, ela nasceu na cidade de Itápolis e, como ela gostava de dizer, ela chegou aqui na cidade nos braços da mãe dela, com 2 meses de idade. O pai dela e a mãe mudaram-se para cá em busca de melhor qualidade de vida e ela já tinha mais 4 irmãos na época, quando ela chegou aqui com a família. E aqui a família foi trabalhando, o pai era balconista de uma loja de tecidos, a mãe cuidava dos filhos. Era uma vida muito difícil. E a própria obra dela reflete isso, né? Retrata isso, representa muito bem isso. E ela se tornou jornalista, né? Vamos dizer assim, ela tinha uma paixão muito grande pela imprensa, tanto que aos 17 anos, ela estudante de magistério no Colégio Santo André, ela ficou muito impressionada com uma atividade que as freiras do Colégio Santo André vinham desenvolvendo, que era a construção de uma escola de aplicação para atender alunos carentes. Ela e as irmãs dela estudavam no Colégio Santo André por meio de bolsa. E a família não tinha condições de pagar uma escola daquela, então ela teve essa formação de qualidade ali no Colégio Santo André e ela ficou muito impressionada com essa atividade das freiras, né, na construção, que estava mobilizando a cidade na época, isso lá nos anos 40, e ela se propôs a escrever sobre isso e escreveu e achou que merecia ser publicado no jornal. Isso ela relatou para mim no encontro que eu tive com ela em 2003. E aí ela escreveu e enfiou por baixo da porta de ferro, que era a porta de entrada do jornal A Notícia. Qual não foi a surpresa dela, segundo ela, ela chegou de tarde, passando alguns dias depois, ela entrou num café Pilão que tinha no centro da cidade e viu lá, eles colocavam o jornal aberto para todo mundo ler e viu o texto dela ali. Aí ela falou assim, olha, ali eu vi que eu ia ser jornalista. Gente. Ela se sentiu assim. E continuou nessas contribuições. Ela um dia se apresentou ao editor do jornal, ele ficou muito impressionado, e disse que ela poderia continuar mandando suas contribuições. Agora, ela começa a publicar mesmo como crônicas, principalmente crônicas, né? Já mais na década de 50, principalmente no Correio do Araraquarense, quando ela começou a escrever uma coluna que chamava Reflexões Contemporâneas. Ela já era professora, ela era professora de desenho, né? Exato. Ela dava aulas em Tanabi e em Mirassol. Depois é que ela conseguiu se transferir para cá, como técnica de desenho e desenho pedagógico. Essas eram as disciplinas que ela ministrava. E aí ela começa a escrever metodicamente, semanalmente, em Reflexões Contemporâneas. E são crônicas muito interessantes, porque ela era uma mulher extremamente atenta ao que estava acontecendo. Então, crônicas que se referiam a assuntos que estavam em pauta fora do país. Entendi. Ela estava sabendo, ela queria colocar, ela comentava, ela trazia para o Rio Pretense da década de 50 informações que
que aqui não estariam... Que não estava fácil, que não estavam fácil. Porque ela comprava muita revista, ela e o marido já compravam muitas revistas, liam muito, ela lia muito jornal e sempre... E isso acabava, esse volume de informação acabava se refletindo indo para a obra dela. Para a obra dela nas crônicas, né? Vera, ela comentava assuntos da cidade e trazia coisas de fora também. E como é que você falou? É sobre essa mulher que eu quero estudar, é sobre esses textos que eu quero me debruçar. De onde partiu esse interesse? Em 2005, eu defendi uma dissertação de mestrado sobre a Rádio Independência. E a Rádio Independência, que foi inaugurada em 1962, ela chegou em São José do Rio Preto prometendo uma programação extremamente diferenciada e de qualidade. Na época havia outras emissoras, mas eram emissoras que tinham uma programação mais popular. Dinorá do Vale já era conhecida, porque ela já era professora do Instituto Monsenhor Horta, já tinha passado, por ela já haviam passado várias gerações de riopretenses, ela sempre trabalhando com o belo, o estético, por meio das suas aulas, ela sempre estimulou a formação cultural dos seus alunos. Bom, então ela já era bastante conhecida, inclusive por conta das crônicas no Correio da Araraquarense. Quando a rádio se instalou aqui, um dos primeiros programas a serem criados foi justamente o programa Crônica do Dia. O Alexandre Macedo era um dos donos da rádio. Não, ele ainda não era dono da rádio. Mais tarde é que ele ficou dono da rádio junto com outros sócios. Mas Maurício Goulart queria uma programação sofisticada. Achou-se que com um programa de crônicas ao meio-dia seria interessante, até porque a Rádio Nacional já tinha um programa... chamava Crônica do Dia, lá no Rio de Janeiro, e que o Brasil inteiro ouvia. Aí, aqui também acharam que devia haver uma Crônica do Dia. E várias pessoas importantes, conhecidas, intelectuais da cidade foram convidadas, inclusive a Dinorá do Vale. E Dinorá do Vale fez um tremendo sucesso com as suas crônicas, porque elas eram muito ouvidas. As pessoas davam retorno. Ali, segundo ela me disse, nesse depoimento, que ela viu que a força que o rádio tinha na cidade. Então, ela dizia que ela morava ali na rua Jorge Tibiriçá, ela ia descendo da casa dela, às vezes ouvindo o rádio em todas as casas, e todo mundo ouvindo a mesma emissora de rádio, no caso, a Crônica do Dia. Então, ela ficou muito impressionada, tanto que tem crônicas que ela fala da importância da voz, como ela se sentia bem entrando na casa das pessoas por meio daquela voz que lia a crônica dela, né? Então, o seu trabalho começou aí, né? Esse programa, a Crônica do Dia, foi um dos capítulos da minha dissertação de mestrado. E isso foi em 2005, de lá para cá eu me dediquei à docência, trabalhei muito com comunicação corporativa e só aos 4 anos é que o meu orientador do doutorado, o professor Antônio Manuel dos Santos Silva, me cobrou, e aí, quando é que você vai trabalhar com as crônicas da Dinorá? Porque na dissertação em que eu fui orientada pelo professor Romildo Santana, eu trabalhei com 20 crônicas. E a gente queria saber quanto mais ela tinha escrito. No doutorado eu achei que eu ia conseguir descobrir isso e de fato foi. E são muitas, né? Muitas, mais de 500. Ela era extremamente prolífica. É impressionante a quantidade de textos que ela escrevia, porque cada dia era um cronista que escrevia. A Dinorá escrevia geralmente às sextas-feiras. E o programa ia ao ar todo dia, menos domingo. E havia semanas em que ela publicava, que a crônica ia na terça, e uma outra na quinta, e uma outra na sexta, no sábado. Ela era extremamente produtiva. Vera, e sobre o que ela escrevia? O olhar dela era para qual tipo de tema?
Havia os temas que ela se debruçava de fora, né, do exterior para cá, né? E muitas coisas da cidade, né? Acontecimentos do dia a dia, né? Encontro com as crianças, atividades que eram desenvolvidas na sala de aula, coisas que ela realmente às vezes até criava, encontros fortuitos com uma criança, com uma senhorinha, com uma mulher na janela, reflexões sobre a cidade, problemas que a cidade tinha, né? Às vezes uma escola que não estava atendendo bem, tudo. O olhar, a cidade se enxergava nas crônicas dela. As pessoas se identificavam. Por isso o sucesso, então. Daí o sucesso, principalmente a gente pobre. Aquele povo que não a lia no jornal, passou a escutá-la no rádio. E essa questão familiar que ela trazia, a infância pobre que ela relatava, a questão sempre do mundo do quintal dela, isso também acabou permeando mais que as crônicas? Ela deu vazão a isso também em outras publicações? Sim, sim. É engraçado, foi bom você ter colocado isso. Ela se sentia tão à vontade junto do público por meio das crônicas que ela falava do dia a dia dela tranquilamente. Tem uma crônica, inclusive, isso já ainda em Reflexões Contemporâneas, em que ela descreve o final de semana dela, que ela teve que... o domingo dela, que ela não descansava no domingo. O domingo era o dia que ela mais se cansava, porque ela tinha que matar a galinha, depenar a galinha, num tempo em que a gente não comprava frango congelado, né? Então ela tinha que fazer tudo isso. E ainda no final do dia ainda tinha que ter disposição para ir no cinema com o marido. Enfim, esse é um ponto, é um aspecto que ela colocava, né? Ela colocava esse dia a dia dela, assim, as claras, né? As claras para todos os leitores e ouvintes. Depois ela continua fazendo isso e vai se colocando, né? Descreve o seu dia a dia. Era uma forma, inclusive, quando ela lembra, igual uma crônica em que ela descreve o dia a dia dela de chegar da escola com os irmãos pequenos e disputarem um lugar na mesa para fazer as tarefas, é muito interessante, porque não é uma coisa rancorosa, magoada, ela ri daquilo, ela acha engraçado e acha que toda aquela dureza, né, da vida ajudou a forjar a mulher que ela era. Então é muito interessante, ela se colocava, colocava esse dia a dia dela para as pessoas, até para talvez se encontrar, se colocar. E naturalmente esses assuntos, esses acontecimentos acabam permeando também a sua obra literária. É interessante que isso ela me contou, né? Ela falou que nunca soube se ela escrevia crônicas, se ela escrevia contos, se ela escrevia isso. Ela escrevia loucamente, segundo ela. Às vezes chegava depois de trabalhar o dia inteiro, viajar para lá e para cá, chegava em casa e ainda ia fazer a crônica do dia seguinte. Ela, saindo do trabalho de uma das escolas que ela dava aula, ela encontra com uma professora, ela até cita o nome dessa professora, a professora fulana de tal, ela virou para mim e falou: Dinorá, a sua crônica hoje não é uma crônica, é um conto. Ela falou: um conto? Ah, eu escrevo conto, então eu escrevo conto. Aí ela entendeu. A descoberta foi assim. Foi, mas muito sincero, muito simples. Eu achei de uma simplicidade, porque ela falou: poxa, eu não tinha ideia, eu simplesmente escrevi, eu tinha uma necessidade muito grande de escrever. E aí eu fui escrevendo e um dia me disseram que eu escrevo conto. Ah, então isso é conto. Aí ela começou a escrever outras histórias, porque o conto, ele parte de uma realidade, né? Ele é uma representação da realidade, mas ele vai derivando para a ficção, né? Na crônica isso acontece também. Às vezes você parte de um assunto real. E aí, né, vai desviando para um aspecto mais reflexivo, meditando um pouco, às vezes até criando uma situação. Isso pode acontecer na crônica. E essas crônicas que saem do mero da atualidade, da realidade e que vão para outro universo, que é o da literatura, essas crônicas têm perenidade, elas se mantêm. E as crônicas da Dinorá,
Muitas são muito acerca do dia a dia da cidade, o problema de calçamento de uma rua, ou a obrigação de ter que usar um latão de lixo, até isso ela escrevia, sabe? Há problemas nas escolas que eram bem, que depois de um tempo aquilo deixa de virar atualidade, ela sempre dava um jeito de colocar um outro universo ali para fazer a pessoa refletir. E aquilo faz sentido até hoje, a hora que a gente lê. Faz sentido até hoje. Eu não sou daqui de São José do Rio Preto, mas assim, ler as crônicas dela me colocou em contato com a cidade de uma forma que eu acredito que nem que se eu tivesse nascido aqui, talvez eu tivesse tanto conhecimento. Vera, você falou de ler as crônicas dela. Como é que foi justamente esse acesso ao trabalho dela? Porque seu trabalho é sobre as crônicas que ela fazia para a rádio, mas eram reproduzidos também pelo jornal. Exato. Então você teve que buscar isso nos jornais da época? Nos jornais, porque ela não... Quando eu me encontrei com ela em 2003, eu esperava que ela me cedesse alguns das suas crônicas para que eu pudesse analisá-las. E ela falou, não, fica tranquila. Você pode achar todas as minhas crônicas impressas no jornal A Notícia, porque tinha uma parceria da Rádio Independência com o jornal A Notícia para reproduzir as crônicas, não só dela, mas dos outros cronistas. Então, a crônica ia ao ar hoje, amanhã saía impressa no jornal A Notícia. E foi graças a essa parceria que as crônicas se preservaram. Porque o arquivo de áudio não O arquivo tem. de áudio não existe. Esses anos todos eu nunca consegui. Documentos da rádio se perderam também quando ela foi vendida para a Igreja Adventista em 1985. E mais, ela mesma não tinha um arquivo, porque tem uma história muito pitoresca que ela conta, e me contou também, que por conta da ditadura, né, na década de 60, ela já mãe de filhos, casada e tudo mais, mas sempre tendo uma atuação junto à cultura, junto à política, aquela atuação bastante importante, ela tinha medo de sofrer alguma coisa, alguma represália por parte das forças de segurança da época da ditadura. Então, o que ela fez? Ela pegou as crônicas e jogou tudo ali na represa, pegou tudo que ela tinha de medo de ser presa, de apanhar, de sofrer tortura, e os filhos dela sofreram. Ela pegou tudo que ela tinha escrito e jogou tudo ali na represa. E aí não existem esses documentos. E ela escrevia muito à mão. Ela escrevia à mão e levava para a rádio, o pessoal da rádio datilografava, ela ajudava o locutor a definir a narração, né? E aquele documento ficava ali e ela levava embora o original. E esses originais sumiram, não existem mais. E graças a essa parceria é que aí esses textos estão todos registrados lá, preservados na coleção do jornal A Notícia, que faz parte da hemeroteca que foi criada pela Dinorá do Vale lá na Casa de Cultura. Quer dizer, ela teve um papel extremamente importante também, né? na cultura brasileira, da cultura riopretense. Eu não vejo outra pessoa tendo uma interferência, tendo uma proatividade tão grande pela cultura da cidade como ela teve nos anos 50, 60 e 90. Vera, e os encontros com a Dinorá? Foram quantos e como foi? Eram conversas longas? Como é que eram esses contatos? Ela já estava bem debilitada, né, obesa, mas foi muito gentil, extremamente carinhosa, atenciosa comigo. Meu orientador, o professor Romildo Santana, era bem próximo dela e graças à intervenção dele ela me recebeu. E recebeu muito gentilmente. Eu gravei, foram gravações em áudio, e ela conversou longamente comigo lá na sala da casa dela. Tinha lá ela com os livros, tinha uma gatinha que ficava também junto ali perto dela. Foi sempre muito atenciosa, muito prestativa, não se furtou de falar de nada. Hoje eu
a conversa teria sido muito melhor. Mas agora você já decupou uma obra inteira, né? Mas assim, eu gostaria de ter tido mais oportunidades de ter conversado com ela, porque ela era uma mulher muito sofrida, extremamente sofrida. Algumas mágoas muito profundas com relação à vida, mas a vida foi muito difícil com ela. Ela era uma mulher, e ela gostava de dizer, né, ela é uma autodidata, o conhecimento, a formação dela, que não era pouca coisa, ela teve toda por méritos próprios, por buscar, né? Eu, muito inocentemente, perguntei para ela, falei assim, na sua casa tinha livros? Ela falou assim, livros? Não tinha jornal, a gente não tinha caderno, não tinha papel, caderno para escrever. A gente fazia tarefa, às vezes, em papel de pão. Então, não tínhamos recursos nenhum. Então, eu ia na biblioteca pública, que naquela época tinha muito pouca coisa, ela também muito franca, ela sempre falava as coisas na lata. Mas não tinha quase nada lá, eu li tudo que tinha lá, inclusive os livros de geografia. Eu achei tão engraçado isso, ela fala assim, até os livros de geografia eu li, porque assim... Leu tudo mesmo. E assim foi a vida toda, Tem crônicas dela da década de 50, se referindo ao lançamento de um livro que ela tinha acabado de ler, muito importante, de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é uma obra-prima, está tecendo as maiores considerações. O livro tinha acabado de ser lançado. Quer dizer, ela aqui. E nos anos 50, São José do Rio Preto estava muito longe de tudo, né? E ainda assim ela buscava, ela tinha uma fome por conhecimento muito grande. E foi isso que a levou a alcançar o patamar em termos de formação e tudo mais. Então, ela não teve nenhuma formação acadêmica, não, mas ela tinha um talento imenso. E esse talento foi potencializado por essa sede que a levou a buscar todo esse conhecimento. Então, ela escrevia muito bem, mas ela leu muito. Para escrever muito bem, você tem que ler muito. Vera, a gente falou de mais de 500 crônicas. E livros? O que mais ela produziu? O que mais ela publicou? Ela, nesse período, quando ela descobriu que ela escrevia contos, né? Ela começou até a participar de concursos, né? Ela participou de vários concursos de crônicas e depois de contos, né? O primeiro livro dela a ser publicado foi O Vestido Amarelo, em 1976. Esse livro ele já havia ganhado, em 1970, o prêmio do governo do estado de São Paulo, e um dos contos já tinha sido premiado também pelo concurso de contos do estado do Paraná, que era muito importante naquela época. Então, ela tinha esses trabalhos já tinha muitos contos, mas não tinha nada publicado. Só em 1976 que saiu O Vestido Amarelo, depois vai sair outros livros de conto, aí ela escreveu também O Enigma Leão, que é um texto muito experimental que retrata bem o ambiente escolar daquela época, o ambiente que ela conhecia muito bem, né? Com livros de desenho pedagógico também, esses ela também publicou, mas esse eu não consegui nenhum. E depois ela vai publicando também novelas infanto-juvenis, né? E ela foi uma escritora premiada e também que publicou em veículos nacionais, né? Revistas, sim, né? Ela era procurada por editores de revistas importantes para levar seus contos. Ela teve um reconhecimento no seu tempo. Quando O Vestido Amarelo sai, em 1976, ela escreve um texto para a revista Status, se eu não me lembro, que era uma revista masculina muito importante, mas que tinha uma série de conteúdos bastante importantes. Ela escreve lá que ela era a grande novidade entre os escritores brasileiros. Ela, aos 49 anos, estava tendo seu primeiro livro publicado e era a grande novidade da literatura brasileira naquele momento. Ela teve um reconhecimento muito grande.
Depois, depois isso foi caindo no ostracismo. E até isso que eu ia te perguntar. Por que você acha que depois desse período de reconhecimento, a obra dela ficou muito mais aqui pra gente, muito mais regional? Era muito mais difícil eu acredito que sim. Publicar naquela época, né? Muito mais. Atravessar essas fronteiras e a gente mais. Aqui essa distância? Para publicar nos anos 70, ou era Rio ou era São Paulo. Eu que sou de Belo Horizonte nunca fez parte, sempre foi o eixo Rio e São Paulo. Hoje que não existe isso mais. A internet também nos ajuda muito nesse caso. Nos ajuda muito né? nisso. Então era o eixo Rio e São Paulo. E ela, enquanto mãe, professora, jornalista estabelecida aqui em São José do Rio Preto, ela não tem muito interesse em se aventurar para Rio e São Paulo para tentar se fazer mais conhecida. Ela se fez bastante conhecida na medida do possível. Muita gente a leu, ela faz parte do Dicionário de Escritoras Brasileiras, ela tem um reconhecimento. Eu acho que a nossa cidade, né, e apesar de não ser daqui, mas eu escolhi Rio Preto para viver e eu gosto muito da cidade, acho que a cidade é minha também. Eu acho que a nossa cidade é que tinha que pensar um pouco mais nela, até porque você, lendo as crônicas, os contos, você se vê, vê a história de São José do Rio Preto, vê a cidade, você se identifica. E não é só porque são os temas daqui, é porque ela escreve muito bem, ela tinha uma habilidade para contar uma história, para envolver o leitor, que era fantástico. E ela produziu o que ela deu conta de produzir, eu imagino, já no adiantado dos anos que ela vivia e tendo todos os desafios do dia a dia que ela tinha que enfrentar. Vera, tem uma outra curiosidade, que quando ela se inscrevia nos prêmios, muitas vezes ela usava um pseudônimo, né? Por que isso acontecia? Ela falou para mim esse dia, falou assim, eu nunca fui boba de me inscrever com o meu nome real. Eu sempre inscrevia com o nome o pseudônimo Sartóris, que é um nome masculino, porque eu sou boba de me inscrever num concurso em que o júri é todo feito de homens e eu, mulher, claro, se eu entro como mulher eu já perdi. Então ela disse que se inscrevia como Sartóris, até porque, segundo ela, mulher em concurso literário é igual... Isso era uma maneira dela falar, né? Um jeito que ela falou comigo, está gravado, inclusive. Mulher em concurso literário é igual negro em novelas da TV Globo, é só de vez em quando, isso lá nos anos 2005. E, infelizmente é uma 2003, realidade, né? que a gente enfrenta até hoje, né? Não é tanto assim, né? A presença das outras comunidades nas grandes emissoras de TV ainda é restrita, né? Ainda é uma novidade, né? Olha, aquela apresentadora, né? Olha, a Maju Coutinho agora é apresentadora do Jornal Hoje, né? É uma grande novidade. Vera, e nesse contato, nesse mergulho da obra de Dinorah, no contato pessoal com ela mesma, você acabou descobrindo algo que você ainda não sabia dela? Porque a gente que vive aqui em Rio Preto, eu também não sou nascida na cidade, mas estou aqui faz tempo, a gente vive uma aura da Dinorah, né? Do que ela era, do que ela falava, da irreverência, né? E o que você, nesse mergulho na obra dela, no contato pessoal, acabou descobrindo que não estava nesse inconsciente coletivo, vamos assim dizer? Olha, eu descobri uma mulher extremamente forte. Ela tinha tudo para desistir, sabe? A vida foi muito difícil para ela. A família grande, muitas dificuldades financeiras, fome, miséria, violência, humilhação, né, no próprio colégio, na condição dela. Ela, a despeito disso, e talvez algumas pessoas achem que ela era dura demais nas palavras, achem que era porque era o jeito dela. Às vezes ela gostava realmente de chocar, ela gostava, mas porque ela foi muito machucada, ela foi muito
sofreu algumas humilhações ainda no colégio. Isso não sai da cabeça da pessoa. Isso é impossível que não esteja na obra, né? Está na obra, está na vida, está no jeito dela enfrentar as coisas. E os filhos, ela criou os filhos todos com um carinho imenso. Isso é uma coisa, já que você estava falando, eu sempre ouvi dela, a mulher dura nas palavras, irreverente, que não deixava nada barato. Mas ela tinha uma paixão tão grande pelos filhos, pelos irmãos, pela mãe, né? Que isso tudo ela colocava em crônicas que ela dedicava a cada aniversário de um filho. Ela escrevia crônicas carinhosíssimas, sabe, prevendo dias fantásticos para a vida daquele filho, né? Desejando que ele fosse feliz, né? Isso para todos os filhos, para a mãe, para os irmãos, né? E outras pessoas queridas que ela tinha, ela sempre gostava de externar, fazer essas homenagens. A mãe era um capítulo à parte, porque todo dia das mães, ainda quando a mãe viva, ela escrevia uma crônica para a mãe. Mesmo depois que ela morreu, no Dia das Mães, ela escreveu crônicas assim, poéticas, belíssimas, que se mantém até hoje com a perenidade, com a beleza muito grande. Então, é engraçado, é uma mulher... Parece ser dois extremos, né? Exato, mas ela era genial, né? Então, com esse gênio, com essa extrema capacidade, né? Ela tinha que lidar com esses problemas todos e ela superou e superou muito bem. Ela superou muito bem, ela foi uma referência muito importante na cidade até os anos 2000. Depois, na idade mais velha, já vai ficando tudo muito mais difícil, né? Ela ficou mais reclusa, reclusa, doente, mas mesmo assim assistida pelos amigos, querida pelas pessoas e carinhosa também com as pessoas com as quais ela tinha uma proximidade também. Vera, tem planos desse trabalho acadêmico ser publicado ou de alguma forma ganhar uma outra vertente aí? Eu gostaria de ver o trabalho acadêmico publicado, mas ele já está disponível aí para quem quiser acessar no repositório da Unesp. Depois a gente pode até colocar aqui o endereço, né? Para acessar, é só clicar que já cai direto no texto. Posso deixar meu e-mail também para quem quiser saber mais alguma coisa. Por favor. Mas a minha intenção, eu acho que depois de coletar foram 540 crônicas coletadas. Como eu disse, ela escrevia às vezes mais de uma vez, por semana. 2, 3 vezes por semana, no rádio, só no rádio. As pessoas que a ouviram no rádio sabem que aquele momento, meio-dia, era aquele momento de parar para almoçar, escutar o rádio e não falar nada durante os 10, 15 minutos que durava aquela transmissão. Então, esses textos, eu tenho vontade de selecioná-los de alguma forma, e aí com a anuência da família, claro, né? Eu acho que a cidade merece ter esses textos de volta, porque eles estão inéditos, né? Eles foram transmitidos naquela época, estão impressos no jornal, mas quem é que vai folhear isso tudo? Seria muito bacana a gente poder juntar aí as melhores crônicas para a Rádio Independência. Tomara! Tomara, viu? Gostaria muito. Vera, muito obrigada pela sua participação. A entrevista foi uma delícia. Obrigada mesmo. Obrigada a você. E se alguém quiser conversar a respeito, né, quiser saber algum detalhe sobre a tese, né, e a própria dissertação, né, sobre a Rádio Independência e a tese sobre a Dinorá do Vale, meu endereço eletrônico, meu e-mail é veralgresende@gmail.com. Tá Estou à disposição. Muito obrigada. Gente, a entrevista fica por aqui, mas o Estúdio C continua, essa edição ainda tem prosseguimento. A gente faz um breve intervalo, você fique conosco, por favor, o break é rapidinho. A gente volta já já. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça,
Sente dores no corpo e nas articulações? Procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. O Estúdio C está de volta e o assunto agora é arte na IFE. O grupamento Robô.arte prepara um projeto que vai destacar a obra do pintor primitivista José Antônio da Silva. A iniciativa acontece no período em que se relembram os 110 anos de nascimento do artista. O projeto se chama Silva por Aí. E para conhecer mais sobre esse trabalho, o Estúdio C foi ao museu, que é considerado a casa desse primitivista. Difundir e valorizar a obra do pintor primitivista José Antônio da Silva. Esse é o objetivo de um dos trabalhos do agrupamento Robô.arte, um coletivo de artistas de Rio Preto. A iniciativa começou em 2018, quando o grupo realizou oficinas em diferentes pontos da cidade para fazer uma releitura em mosaico de um dos quadros do pintor. Foi o Boiada Passando por Rio Preto. Tá, que ela foi escolhida porque ela faz parte da história do Rio Preto, faz parte da série de 14 telas que o Silva fez contando a história de Rio Preto. Tanto que a maioria delas está aqui nesse espaço, assim. A tela foi reproduzida pelas mãos dos artistas em coautoria com a população. As casas foram feitas em mosaico e as árvores também. Aí o restante, os bois, aqui tudo, o céu foi feito em pintura. Então foi um casamento das técnicas artísticas de mosaico e pintura. Agora, o grupo vai fazer a obra coletiva circular pela cidade. O nome dado ao projeto de itinerância é Silva por Aí. O Silva por Aí ele partiu da ideia de estar levando essa tela, que ela tem 1,50 de altura por 2,50 de comprimento, para estar levando para todos os espaços de Rio Preto, para estar também difundindo o Silva por Rio Preto, porque precisa, né? Que é a cidade do Silva, ele, entre aspas, cresceu aqui, viveu aqui e é pouco conhecido aqui. Então a ideia de fazer essa circulação dessa obra gigantesca foi justamente por causa disso, de estar mostrando também o trabalho dele, assim como fomentar o museu. Ela vai passar no Céu das Artes, lá no Parque da Cidadania. Ela vai passar pela rodoviária, visando mais acesso assim, a essa obra. Ela vai ficar um tempo na Unesp. A ferroviária de Schmidt também ela vai. E vai ficar, por fim, aqui no Museu do Silva, que ela vai ficar por um tempo mais indeterminado, que ela vai ficar exposta atrás do museu, que a gente vai pendurar ela lá em cima, para ficar... Você vai entrar no museu e já vai ver essa releitura da obra gigantesca. Os artistas explicam que o projeto contará também com novas oficinas, pois esses encontros geram resultados enriquecedores. Eu acho que houve bastante empatia com as obras do Silva, tanto que eu acho que o ápice foi na oficina da terceira idade, que até mesmo as pessoas não tinham muito conhecimento sobre ele, assim, a fundo, mas elas conheciam o Silva e a gente sentiu que retratava um pouco da infância delas, sabe? Essa coisa mais bucólica, campo, eu acho que elas se identificaram bastante. Por meio das cores e temas retratados, é possível ir além das obras e conhecer também aspectos da vida do pintor. A paleta do Silva de cores, geralmente ele usa o azul, o ocre, o verde, e a partir dessas cores ele vai fazendo as outras cores, mesclando elas. Até porque ele não tinha, na época, muita variedade, né? Ele tinha uma vida bem difícil, então ele tinha muito poucas opções, né? A partir disso ele ia criando, tanto que uma época ele até usava tipo telas, tipo, não era bem tela, sabe? Ele pegava tecidos, coisas que ele encontrava na casa dele. Depois de um tempo mesmo que ele conseguiu mais profissionalizar, usar telas e ter uma variedade maior. O mergulho em Silva
resulta em identificação e encantamento. E eu acho que isso facilita as pessoas se encantarem de primeira, se identificarem, criar essa empatia e eu acho que se apaixonar pelo Silva é facinho, né? Artista brasileiro de projeção internacional, Cândido Portinari é considerado um cronista. Isso se deve à forma como suas imagens retratam o cotidiano. Suas obras mais famosas podem ser identificadas facilmente, mas agora é possível conhecer os primeiros traços de algumas delas. Estudos, esboços e maquetes estão reunidos em uma exposição que revela qual foi o ponto de partida de inúmeros trabalhos de Portinari, incluindo o icônico mural Guerra e Paz. O visitante que vier na exposição, ele vai encontrar a primeira ideia, o primeiro rabisco, a ideia original das obras que são as mais famosas. Aqui a gente tem alguns exemplos das obras mais icônicas do Portinari, mas não ela finalizada. Que ela finalizada você tem em alguns museus, você tem ela em alguns acervos muito já divulgados. Então a ideia do curador, que é o Luciano Dânima, ele pensou, o que a gente pode mostrar de diferente de Portinari? E aí ele pensou em reunir esse acervo e para mostrar a origem da obra, onde ele pensava, como ele queria que a obra ficasse, porque geralmente o desenho original nunca é o final. O final talvez tenha que ter uma estética diferente e tal, e o primeiro rabisco é o rabisco que sai do coração, que sai da ideia. Mas Portinari fazia suas obras para sobreviver. Então vendia, dava muitas obras, ele era tipo muito generoso, assim, chegava alguém na casa dele, tô pintando isso aqui, que bonito, então toma, fica para você. Então assim, e esse acervo que está aqui, na verdade os estudos, né, foram as coisas que ele não quis dar, nem vender, nem nada. Então a gente tem pinturas a óleo aqui, a gente tem as ideias iniciais do Guerra e Paz, a gente tem os estudos a lápis, a gente tem uma fase cubista que caminha junto com a fase dos azulejos, que é a parte da Pampulha, que é a mais famosa, mais famoso painel de azulejo dele. Então você vai encontrar aqui vários momentos da trajetória do artista. O Sérgio quis pegar as obras que o Portinari tinha mais desejo e as figuras que eram mais expressivas e que poderiam resultar num 3D interessante, no sentido da materialização, né? Então você tem aqui a Menina de Trança, que é uma obra icônica, você tem o menino pulando carniça, você tem o menino com carneirinho no colo. Portinari era um crítico social, né? Ele era uma pessoa que ele queria pintar o brasileiro, o ser humano, o nordestino. Não queria pintar as figuras da elite, as figuras que detinham o poder, as figuras ditas bonitas, sociáveis. Tanto que as séries mais famosas dele são séries que retratam o Nordeste, os retirantes, que retratam a cidade dele, do interior de São Paulo. Então, assim, ele queria buscar retratar nas suas obras o brasileiro. Ele era um cronista do Brasil da época dele, né? E já pensando muito na discussão do social, assim, das camadas sociais, de dando voz, dando imagem a quem estava na margem e tal. Então, é isso que ele gostava de fazer.
em Paz foi um painel encomendado, foi o maior desafio do Portinari, né, que foi encomendado pelo governo brasileiro quando se criou a ONU. Então cada país deu uma coisa, assim, os Estados Unidos deu o terreno da sede, e países foram dando coisas e coube ao Brasil, a pedido do Juscelino, que o Portinari, que era muito amigo dele, fizesse um painel. E aí Portinari pensou como seria esse painel, assim, o que eu falaria para os delegados que vão falar, tentar a paz mundial, né? E aí ele pensa em fazer um painel da guerra e um painel da paz. E aí quem vai na sede da ONU, como todas as pessoas que delegam lá, trabalham lá, você entra no prédio vendo o painel da guerra, que é o que está acontecendo, que é da onde parte o trabalho dessas pessoas. E aí você vai, trabalha, tem lá as discussões e tudo mais, quando você sai, você dá de cara com o painel da paz, que é a utopia daquele resultado daquele encontro. Então, assim, e aqui a gente não só mostra alguns estudos do Guerra e Paz, como a gente também pensou que seria bacana apresentar a obra, mesmo que através de uma reprodução, para que as pessoas possam ter um entendimento da grandiosidade disso e de como ele retrata, como ele vê a questão da guerra e da paz e essa junção dos dois momentos que caminham muito próximos no mundo inteiro, né? O tempo inteiro no mundo inteiro. Esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais!